Boa tarde, turma. Como vai? Todo mundo vai bem? Eu estou morrendo de saudades de abraçar a todos, de conversar, de estar juntinho, né? Dá uma saudades grande. Como foi o final do ano? Foi bom? Vocês passaram com bastante saúde, se cuidando, cuidando de todos aqueles que estão ao lado, álcool gel, máscara, não aglomerações. Que bom! Vamos continuar fazendo assim para em breve estarmos juntos, né? A vacina vai vir aí, já está chegando, mas não é só a vacina que tem que funcionar para que a gente esteja junto. Nós temos que ter uma nova rotina, ter os cuidados, né? E para poder estarmos juntos novamente. Vamos sempre torcer para que a vacina funcione e dê super certo. Tá bom, pessoal? Vamos hoje fazer a palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. E nós vamos iniciar a nossa palestra fazendo a nossa preparação inicial. Serenando o coração, elevando o pensamento, pedindo aos nossos mentores que estejam ao nosso lado, nos ajudem a manter a mente aberta, coração receptivo para podermos encontrar o que aqui viemos buscar. Abraçados uns aos outros. Vamos em nossa mente até o Mestre Jesus. Dando as mãos ao Mestre, nós vamos dizer ao Pai da vida: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todos os males. Graças a Deus. E nós vamos dar início ao nosso Evangelho, lendo o trecho aqui, o trecho primeiro do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Esse capítulo é um capítulo pequenininho, mas maravilhoso. E aí diz: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei, não nasci aqui e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade àquele que pertence
a verdade. Escuta a minha voz. Está em João, capítulo 18, versículo 33 e versículos 36 e 37. E Jesus diz que o reino dele não era deste mundo. E não era, porque ele veio aqui dar testemunho, ele veio nos ajudar na nossa evolução. Então, veja que Jesus nasceu numa manjedoura, numa condição simples, humilde. Então, ele não era um rei, como todos imaginavam, que iria chegar uma divindade muito poderosa. Achava-se que Jesus vinha para consertar tudo, fazer por nós o que nós não fazíamos e não fazemos. Então Jesus chega na sua simplicidade, humildade, com os pais humildes e dá um testemunho riquíssimo para todos nós de moral, de amor. Ele mostra que este lugar, a terra, este reino, essa localidade, não é o lugar dele nem o nosso, porque o nosso verdadeiro reino está lá no mundo espiritual, num mundo que nós temos que caminhar para evoluir e sim um dia chegar neste reino maravilhoso, onde nós vamos nos encontrar todos juntos, felizes, contentes e evoluídos. Então, aqui nesta terra, quando Jesus disse que ele não era o rei, ele estava querendo dizer que se ele fosse rei, as pessoas, né, os súditos dele, não deixariam que ele fosse preso. Iriam batalhar para não deixar que nada acontecesse a ele. E aí nos cabe ver a lição dada. Porque quando Jesus foi preso, ninguém foi lá a favor dele. Ninguém quis dizer que conhecia Jesus. Olha como nós somos pequenos. E este reino realmente não poderia ser de Jesus, porque o reino de Jesus é o reino da pureza. E a gente vai ver que Jesus é o rei para nós, porque há quantos milênios ele continua aí no nosso coração. Nós estamos sempre estudando o Evangelho, procurando entender as suas lições, os seus exemplos, porque nós queremos alcançar uma vida maior e melhor. E aí nós temos a vida futura, porque antes, e para todos, assim, a grande maioria, é muito difícil pensar na vida futura. A gente vê aqui os estudiosos do espiritismo, tudo, eles não falam tanto da vida futura, porque nós sabemos que na próxima encarnação, ou melhor, na próxima vida futura, que seria saindo da Terra e retornando ao mundo espiritual,
nós vamos ter as nossas obrigações lá. Nós vamos ter que prestar contas de muitas coisas que fizemos aqui na Terra. Então, isso ainda assusta as pessoas e elas não querem nem comentar sobre a próxima encarnação ou a próxima vida, porque acham que é uma fantasia, é um sonho que provavelmente ainda está longe para nós alcançarmos os benefícios de uma vida plena. E diz assim no Evangelho: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, quando ele fala: meu reino não é deste mundo. Que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta aqui a humanidade irá ter. Então, quando Jesus fala assim, ele está nos mostrando que não é só este reino que não é dele, é de todos nós. Que nós temos que evoluir para ir para a próxima vida, para a vida futura, uma vida onde nós vamos cada hora evoluir um pouco mais, entendendo os exemplos e as palavras proferidas e trazidas pelos evangelizadores que estiveram junto com ele e que compreenderam, como Paulo de Tarso, que não esteve junto a Jesus, mas que compreendeu muito bem a missão e o caminho que deve ser seguido por cada um de nós da humanidade, que nós temos que entender que as coisas que nos acontecem aqui na Terra, enquanto aqui estamos, não são castigos. Não são castigos divinos. São, como vou dizer, são coisas que nos acontecem para nos ensinar, são lições. Então, quando a gente vê uma chuva muito forte, nós achamos que é um horror, vai alagar, vai inundar nos dias de hoje. Sim, vai alagar, vai inundar mesmo. Por quê? Porque nós não temos a disciplina. Então, jogamos o papel da bala, deixamos o lixo ali de qualquer jeito. Quando passamos numa calçada e vemos algum lixo, não vamos recolher porque não fui eu que joguei. Então, nós não temos ainda essa disciplina tão necessária para a nossa evolução. Porque se nós todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos, então nós não temos que ter essas diferenças. Essa casa não é minha, esse lixo não é meu, aquele não é meu, eu não tenho nada com isso. Tenho sim, se eu sou irmão, então eu tenho que ajudar o meu irmãozinho que não ainda está tão educado e evoluído. Vamos ajudar, assim como Jesus nos ajudava. E nós, muito ingratos, deixamos ele ser preso, ser julgado, ser sentenciado à cruz. Nós deixamos. Nós escolhemos o bandido, porque na época em que Jesus foi crucificado, era a época que o governante ele dava o perdão a alguém que estava condenado. Pilatos queria que Jesus
não fosse condenado. Porém, a população escolheu Barrabás e deixou que Jesus fosse crucificado. Então, né, a gente vai lendo a história e vai vendo como nós ainda somos pequenos, ainda hoje. Ainda hoje. E ainda diz assim, Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens da sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, porque Jesus, ele falava a nós todos por parábolas, ele falava as coisas, mas não tão claramente, porque ele sabia que nós não tínhamos condições de entender as suas palavras, os seus ensinos. Então, era dessa forma que nós não tínhamos esse conhecimento tão grande como Jesus dizia. Ele falava um pouquinho de cada vez, para que nós não nos assustássemos ou não passássemos a não acreditar. Nós fomos acreditando porque fomos vivendo e vivenciando fatos que nos comprovam as coisas que Jesus nos dizia. Como eu sempre digo, eu sou espírita porque eu já confrontei, já vi tantas coisas que o Espiritismo ensina, nos mostra, e Kardec disse que não deveríamos aceitar, simplesmente tínhamos que procurar provas do que estávamos aprendendo. Então, eu procurei e encontrei muitas respostas. E essas respostas me fazem ser uma espírita convicta, sem nenhuma dúvida. Ser uma cristã de fato. Ter o cuidado para com todos os nossos irmãozinhos da Terra e os irmãozinhos que estão no mundo espiritual. Porque nós temos que entender que nós aqui na Terra, nós não estamos passando por castigos, nós estamos passando lições de aprendizados. Nós temos que entender que o Espiritismo ele veio completar esse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade com o Espiritismo. A vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade. Porque se falava, né, do céu, do inferno, do purgatório, mas era tudo para nós assim fantasioso. E aí, de repente, vem o Espiritismo e vai nos mostrar, vem comprovar
aquilo que nós não sabíamos. Tínhamos uma ideia, mas não entendíamos. Kardec, através da codificação, conseguiu mostrar a nós as provas que precisamos para compreender o Espiritismo, que ele nos dá um consolo, que ele nos dá respostas, né? E que o Cristo não esteve aqui à toa, né? Ele veio para nos ajudar e disse que ele, quando os homens estivessem maduros, ele mandaria um consolador. E o consolador é o Espiritismo, porque quem acredita no Espiritismo, quem vivencia, tem respostas. E as dores existem, sim, mas são bem menores. E elas não nos machucam. Elas deixam que a gente compreenda melhor e aguarde o momento futuro para que as coisas possam ser como nós estudamos. Aí nós temos a realeza de Jesus, que diz assim, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas não terá ele uma realeza também na terra? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todos aqueles que, pelo seu gênio, ascendem a primeira plana numa ordem de ideias. Então, a gente vai ver que muitas pessoas podem receber o título de rei, mas Jesus teve aqui uma realeza para nós, né? Ele foi alguém que centralizou para nós um novo caminho, uma nova verdade, porque ele nos mostrou o amor, a compreensão, o perdão, a caridade, muitas coisas boas que nós não tínhamos ainda compreendido. Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Lindo isso, né? E aí a gente vê o ponto de vista dessa colocação toda, que diz a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proprietária, proporciona, desculpem, inabalável fé no porvir. Fé que nós temos que ter do mundo melhor, mas no próximo. Nós temos que ver que tudo isso que nós temos é benefícios para que a gente possa viver. Deus não proíbe a abastança, você ter a casa, carro, nada disso é proibido, é condenado por Deus, porque tudo isso é necessário para que a gente aprenda a conviver, a gente
possa evoluir e nessa evolução entender que somos irmãos, que nós, embora tenhamos muitas vezes uma condição melhor, aquele irmãozinho que está lá dormindo na calçada é tão igual a mim perante o Pai. Nós temos o mesmo valor. E nós temos que ter este cuidado de compreender qual é o nosso papel aqui na Terra. Falamos assim, somos todos filhos de Deus. Mas a gente acha que é filho de Deus mesmo? E o outro irmãozinho, o irmãozinho que vai para a cadeia, ele é seu irmão? Claro que é. É um irmão ainda em aprendizado, mas ele é seu irmão, sim. Ele fez algo errado, trilhou um caminho de facilidades, acabou sendo preso e condenado pela justiça dos homens, mas não deixa de ser nosso irmão. Continua sendo nosso irmãozinho necessitado. Façamos sempre uma oração a esses irmãozinhos que lá se encontram, porque se colocarmos em nós a versão você lá e ele aqui, a gente viria que não é fácil. E o que se vai na cabeça desse irmãozinho? A cabeça dele ainda é muito infantil, ele não entende e acha que o poder está em ter. Mas tem muitas outras pessoas que não vão para a cadeia e que também acham que ter é poder. Não é. Deus deixa que nós tenhamos os nossos bens terrenos para o uso nesta vida. Quando nós partimos, tudo aqui fica. Nós temos que plantar na nossa família, nos nossos amigos, em todos, o amor e não mostrar o poder, as coisas que eu posso ter material, que isso não vai me ajudar nada quando eu voltar ao mundo espiritual. Então, nós temos que entender a lição de Jesus, entender este reino, que não é o de hoje, que é outro mundo, outro reino. E o Espiritismo ainda dilata o pensamento, pensamento lhe rasga horizontes novos. E é verdade. O Espiritismo nos mostra que nós não somos culpados eternamente e nem condenados pela justiça de Deus. Nós somos condenados pela justiça dos homens e pela nossa própria mente, que nos condena, muitas vezes, nos atos que a gente possa ter feito, ou fez, ou vai fazer, não sei, errado. Mas que todos nós temos a possibilidade de melhorar, de crescer, de mudar. Esse é a promessa que Jesus nos trouxe, que o reino não é aqui, e sim em outro local, e todos nós vamos chegar no mesmo ponto. Então, eu não sou melhor que ninguém. E tem aqui o exemplo de uma rainha aqui da Terra. Então, a rainha,
ela desencarnou e quando chegou ao mundo espiritual, achou que ia ser recebida com muita pompa, porque ela tinha sido rainha. E ela, no entanto, ela foi recepcionada por um súdito muito simples, um ser que ela desprezava. E lá ela aprendeu que ele estava numa condição melhor e maior que ela, mesmo ele não tendo nada, não tendo título, não tendo dinheiro, não tendo nada que ela achava importante ter na matéria. Então, ela aprendeu a duras penas que aqui estando somos todos iguais. Temos os títulos, as hierarquias, mas é só para usar aqui na Terra. Quando usar com bom senso, né? E assim, você tem o título de chefe, não é porque você é chefe que você tem que sair berrando com todo mundo. Não é porque você é o dono de uma empresa que você tem que toda hora falar para as pessoas. Eu sou o dono, eu faço, eu. Não é assim. Tudo aqui é temporário. Nós não somos, nós estamos. Então, nós temos que ter esse cuidado também, de não deixar que nossa mente seja confusa e nos faça acreditar que somos o poder, porque não somos, não é? Então, dessa forma, o nosso evangelho do meu reino não é deste mundo, com o exemplo dessa rainha, ele vai se encerrando, ele vai deixando que todos nós possamos refletir e compreender se o reino nosso é neste mundo ou não. Somos donos das coisas todas ou não. Quando partirmos, nós vamos levar tudo? Não, vai ficar tudo aqui. Então, melhor fazermos o bom uso da vida, de tudo aquilo que Deus nos proporciona e deixa que nós tenhamos, que nós possamos não reclamar. Porque a gente vê algumas pessoas que têm pouco e aí vem uma enchente e ele perde tudo. A gente vê muitas pessoas revoltadas, mas a gente vê outras abnegadas e que dizem: vamos começar de novo, vamos reconstruir. Olha que beleza. Essa pessoa, ela está preparada, porque ela sabe que os bens a gente trabalha e compra de novo, mas a vida não. Então, melhor que a gente acolha as pessoas do que a gente mostre um poder que não temos. Eu espero que todos nós possamos estar fazendo o nosso evangelho no lar e vamos colocar essa lição, esse capítulo, no nosso evangelho também, para ter na nossa reunião familiar, a ouvir a opinião de cada um, não é verdade? Então, pessoal, assim nós vamos encerrando a nossa palestra, mas ainda eu afirmo que estou com muitas saudades de vocês, com uma vontade imensa de abraçar todo mundo junto, mas
Ainda não. Vamos serenando o coração, elevando o pensamento, pedindo agora às equipes espirituais das vibrações que estejam junto de nós e que nos ajude. Nos ajude a vibrar amor, paz, saúde por todos os nossos irmãos, principalmente as crianças, os jovens, os idosos, os adultos, os doentinhos, os que estão buscando a melhora, os nossos irmãozinhos que estão com Covid, que eles possam receber o ar mais puro, que os irmãozinhos de Manaus possam, neste momento, receber nossa contribuição em ar, em água pura, que eles possam melhorar e que eles aprendam com as dores a tomar cuidado com si próprio. Vamos mandar vibrações a todos os hospitais que estão cuidando da Covid-19, a todos os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, o faxineiro, o cozinheiro, todos os envolvidos, que eles possam estar recebendo a vacina divina do amor para que continuem na sua jornada de trabalho. Vamos vibrar pelos nossos lares, por todos que estão ali naquele lar morando junto de nós. Vamos abraçar em especial aquele que faz difícil a nossa convivência familiar, que ele possa receber amor, carinho e sentir com outra batida no coração o nosso amor por ele. Graças a Deus, e assim nós vamos nos despedindo de toda a equipe que está junto de nós, pedindo a eles que seja sempre e nos traga sempre a palestra que nós precisamos ouvir. Assim, nós pedimos ao Pai da vida que olhe por todos nós, que nós possamos ver a beleza do teu ensinamento durante esta pandemia, porque nós estamos aprendendo e muito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, livra-nos de todos os males, graças a Deus. Vamos ter um fim de semana de paz, de saúde, de isolamento e muito amor. Um beijo para todos no coração e um abraço apertadinho espiritual para cada um. Tchau, até a próxima.